Então, vamos começar a tratar do nosso último capítulo, que é a difração, que é mais um fenômeno, né, observado que acontece com ondas, né, e que foi usado para mais uma vez confirmar a teoria ondulatória da luz, né, outro fenômeno ondulatório que ocorre com a luz. Nós já falamos de interferência e agora vamos falar sobre difração. E nós vamos ver que esses dois fenômenos estão intimamente ligados. A difração, nós já comentamos sobre esse fenômeno. De maneira breve, nós dissemos que a difração era o espalhamento da onda, né, quando ele passava através de uma abertura, e essa abertura tinha aproximadamente a ordem de grandeza do comprimento de onda da luz. Quanto mais estreita essa abertura, mais era espalhada a luz. Isso foi o que nós chamamos de difração, esse alargamento da luz quando ela passa pela fenda, uma fenda muito estreita, né? Só que não é apenas isso que acontece, não foi apenas isso que foi observado. A difração tem algo mais. Se você te colocar um laser passando por uma fenda retangular, o que você vai ver no anteparo, no laboratório, é que nós temos uma fenda bem larga, central, uma franja bem larga, bem brilhante, central, e você tem as secundárias, tá certo? Franjas brilhantes secundárias, menos intensas, menos estreitas. Tá bom? Que isso se assemelha muito ao padrão de interferência, tá bom? Isso não aconteceu apenas quando a luz passou através de uma fenda ou de uma abertura. Isso também foi observado, esses máximos e mínimos secundários, quando a luz passou, tentou contornar obstáculos, tá certo? Nós temos aqui a sombra, né, o que seria de uma gilete, tá certo? Quando uma luz é emitida de maneira que bate nessa gilete e produz essa sombra no anteparo. O que nós temos aqui nessa sombra é que nas bordas dela nós também temos máximos, tá certo? De interferência, máximos primário, o primário e o secundário. Nós também temos aqui no centro, ó, tá vendo? Um máximo o central, que seria mais intenso, e depois temos alguns secundários, tá certo? É como se a luz que contornasse essa gilete, né, aqui pelo lado esquerdo, quando ela passa, certo? Ela se espalha para a direita e para a esquerda, e de alguma maneira ela acaba interferindo, certo? Interagindo com ondas do lado de cá também, do lado direito. Então, o que a gente pode observar é que, na verdade, em algumas posições aqui que deveríamos ter sombra, né? Se a luz andasse em linha reta, nós deveríamos ter a sombra da gilete. Na verdade, nós temos máximos de interferência aqui na borda, onde deveria ser sombra, tá certo? Olha só, tá bom? Deveria ser sombra, e nós temos padrões aqui de interferência, posições que são iluminadas, tá certo? Então, isso também foi surpreendente, né? Foi surpreendente. E esse é o lado da difração que nós não discutimos. Como a difração causa, né, esse padrão de interferência, tá certo? Então, vamos falar um pouquinho, antes disso, sobre o chamado ponto claro de Fresnel. Nós já conversamos sobre isso, mas eu vou relembrar, tá bom? Bem, durante muitos anos, a teoria corpuscular da luz foi o que dominou devido à teoria de Isaac Newton, e muitos cientistas demoraram a abrir mão dessa teoria, principalmente os franceses, né? A Academia de Ciências Francesa, né? Ela tinha essa crença na teoria de Newton. Mas então veio o princípio de Huygens, né? Aquele princípio que nós conversamos, a frente de onda. Era um princípio básico, bem simples,
mas que já fazia surgir algumas explicações do comportamento, do comportamento, da observação, né, de alguns fenômenos, né, de comportamento da luz, tá certo? Um deles, 123 anos depois, né, do princípio de Huygens, foi o experimento de Young da dupla fenda, dando aquele padrão de interferência que nós já conhecemos, devido, né, a pontos que a interação era construtiva quando estavam em fase, destrutiva quando estavam fora de fase. Então a gente via pontos claros e escuros, né, no anteparo, e esses picos de intensidade claros, eles tinham todos a mesma intensidade, de acordo com a equação que nós encontramos, né, para a intensidade causada por interferência, tá certo? Então até aí nenhuma novidade. Até que Fresnel, tá? Fresnel, ele acreditava na teoria ondulatória da luz, e ele escreveu um artigo explicando o fenômeno da difração usando, né, essa visão ondulatória da luz, tá? Princípio de Huygens, tudo que ele podia usar até aquele momento, tentando justificar a difração. E ele submeteu esse artigo para a Academia Francesa de Ciências, que na maioria deles era ainda newtoniano, né, a teoria corpuscular. Então, o que foi que a Academia Francesa de Ciências fez? Ela não ia ficar calada, mas tinha que aparecer alguma coisa que provasse que a teoria de Fresnel estava errada, né? Então ele criou um concurso sobre difração, e para poder explicar a difração, e na verdade foi o artigo de Fresnel que venceu esse concurso, que era o que eles não queriam, acabou acontecendo. Mas ainda assim, insatisfeitos, né, uma pessoa da academia, que foi Poisson, ele tentou argumentar que aquele artigo não poderia ganhar, porque se a luz, ao passar por um obstáculo, né, ela sofria essa difração, ela acabaria sendo dobrada, né, no sentido para dentro da sombra. O que Poisson disse é que se a gente colocasse aqui então esse obstáculo, um circular, o que nós teríamos seria um ponto brilhante no meio da sombra, um ponto de interferência construtiva devido a essas ondas que viriam, né, e estariam em fase por causa da difração, por causa do espalhamento da luz, certo? E por incrível que pareça, não foi a ideia de Poisson, mas a academia então preparou o experimento para tentar observar o que eles não queriam ver, e na verdade foi o contrário. Realmente eles fizeram um experimento. Nós temos aqui, ó, interferência máxima e os máximos secundários, e no centro da sombra nós temos um ponto brilhante, né, que seriam essas ondas que se espalham vindo nessa direção para o centro e interferem aqui de maneira construtiva, tá certo? Então aqui nós temos o ponto brilhante de Fresnel. Ele foi gerado por uma moeda, né, entre a tela, que é como se fosse a moeda aqui, entre uma tela e uma fonte de luz, tá certo? Então foi surpreendente, né, super inesperado, então, esse experimento que queria derrubar a teoria de Fresnel, e acabou comprovando, né? Outra coisa que aconteceu depois é que na época o presidente desse comitê era esse francês aqui, né? E ele foi pesquisar depois sobre esse fenômeno, e ele descobriu que esse fenômeno já tinha sido observado um século antes, certo? Por esses cientistas aqui, Delisle e Maraldi, certo? Eles já tinham observado que acontecia esse ponto brilhante na sombra, né, quando se jogavam a luz, mas que eles não sabiam explicar. Então, bem bacana. Aqui eu proponho aqui, se vocês quiserem dar uma olhada, é um artigo, tá? Um artigo bem recente,
que eles utilizam justamente esse ponto brilhante de Fresnel utilizando uma ordem de grandeza bem pequena, né? São círculos bem pequenos, nanométricos, ou de questão de micrômetros, para poder usar o padrão de interferência devido à difração para estudar materiais, para estudar as coisas, né, cientificamente. Muito bacana, quem quiser dar uma olhada lá para ver o padrão de interferência que surge, tá certo?